Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre o entrelaçamento quântico, tá? Que vai ser, sem sombra de dúvida, tá certo? A tecnologia que nós vamos poder em breve ter na física do computador quântico. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas creio que os pensamentos de Deus são insondáveis e, infelizmente, tem muitas pessoas da área religiosa que acham que são Deus e têm o pensamento de Deus. Eu não creio assim. Ok? Enfim. Eu vou falar sobre o entrelaçamento quântico na física, tá? É quando você tem, eu vou começar de uma maneira mais clara, você tem spins opostos, tá? O que é o spin? Quem é da área de físico-química sabe do que eu estou falando. Ao se determinar o spin de uma, o spin da outra fica instantaneamente determinado, ou seja, tem uma ligação entre os elétrons de spins opostos, tá? Mesmo que estejam separados, independente da distância, da massa e da energia, tá? A tecnologia tenta usar estes efeitos para telecomunicações ou armazenamento de informações num possível computador quântico, tá? Então, deixa eu falar rapidamente então o spin, tá? Quando você tem, aqui eu estou mostrando que a Via Láctea com certeza vai absorver Andrômeda, tá? Mas eu vou chegar lá. E você vai poder se comunicar daqui para lá, como eu falei antes. Sem haver a questão da massa e da energia. Tudo a nível quântico de spin, tá? A tecnologia tenta usar este efeito para telecomunicações ou armazenamento de informações num computador quântico. Agora, deixa eu te explicar como funciona o spin. O spin ele tem dois elétrons. Quando eles têm um movimento do seu campo magnético contrário, então há uma atração dos dois elétrons no spin. Tá certo? Mas, e spin quer dizer rotação, tá certo? E você sempre vai preenchendo pelo princípio da exclusão de Pauling. Isso é química orgânica e inorgânica, tá? E química nuclear. Um orbital comporta dois elétrons, tá? Com spins contrários, mas se eles têm os seus campos B contrários, ocorre uma atração. Tá? E você vai preenchendo o spin com menos meio, mais meio, representa o spin com S, de acordo com o princípio da exclusão de Pauling. Só que, quando você tem spins dentro do spin, os elétrons com os campos magnéticos, tá? No caso, quando você tem os elétrons com campos magnéticos contrários, ocorre uma atração. Quando você tem elétrons num spin
com campos magnéticos opostos, ocorre uma repulsão dos elétrons. Só que nesse chamado spin oposto, tá? Partículas subatômicas, apesar de separadas, elas continuam interligadas, independente da distância. Tá? Bom, eu tenho aqui algumas nuances para colocar, tá? No entrelaçamento quântico, tá? Elas ficam interligadas de alguma forma. E eu vou dar a minha dedução final. Minha, de Levi. Estudo física há muitos anos. Perfeitamente isso aqui é possível e vai mais adiante, tá? Einstein achava até essa questão fantasmagórica, mas não é. É física mesmo, físico-química, tá? Então, eles estão ligados, independente da distância, tá? Esses átomos, eles ficam emaranhados, como átomos emaranhados, esses elétrons. E aí você tem a distribuição do diagrama de Pauli. Um objeto não pode ser descrito sem sua contraparte ser mencionada. Você não descreve um sem descrever o outro. Um pode estar aqui na Via Láctea, o outro em Andrômeda. Você não descreve um sem descrever o outro. Exatamente com aquilo que eu já falei, não posso repetir muito, o vídeo não ficar longo, spins opostos. Mesmo separados por milhares de anos-luz. É a luz, pessoal, no meu óculos, e aí a luz bate na minha vista, eu tenho um pouco de fotofobia, fobia é a versão à luz, então aí quando eu olho para cá, vem a imagem da luz projetada na minha vista. Então aí eu tenho que ler aqui. Existe uma correlação muito forte entre as propriedades físicas observáveis das diversas partículas subatômicas. A velocidade da luz é próxima. A velocidade de comunicação entre esses dois elétrons, que um se comporta pelo outro, é próxima à velocidade da luz. Essa informação entre esses dois elétrons, de um spin oposto. Daí a gente pode chegar à conclusão do teletransporte quântico. Uma determinada força, entre aspas, tá certo? Existe uma coisa chamada banda de frequência. Vocês sabem que a radiação gama, a radiação X, a alfa, beta, elas têm uma banda de frequência. O que não é comprimento de onda, banda é uma faixa de frequência, tá? É um sistema temporal, no tempo. Tá? Então são forças que interagem em longas distâncias e não podem nunca ser desconectadas entre esses elétrons de spins opostos, como eu já expliquei anteriormente. Não posso ficar voltando. Se comportam com campos opostos dentro de um spin, dois elétrons. Parte-se daí. Você vai, com isso, vai ter a computação quântica, a criptografia, tá? O spin. Não existe transporte de energia ou matéria. Então a equação massa igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado não entra nessa questão. Não entra. Não entra energia cinética igual a meio de v ao quadrado, quantidade de movimento é igual a m v2, porque a massa, como eu falei aqui agora, matéria e energia, não existe esse caso.
Não existe no sentido, não entra no entrelaçamento quântico. Logo, na mecânica quântica. Dedução. Meios quânticos que independem de meios de transmissão. Então você consegue, com esses dois elétrons desse spin, se um se movimenta, o outro se movimenta, independente da distância e do meio de transmissão, da matéria e da energia. Como fótons eletromagnéticos, tá? A tradicional fórmula C igual a lambda F, tá? Eu vou olhar um pouquinho mais para cá para não ficar olhando para a luz da câmera. Eu vou pegar aqui. Senão eu fico temporariamente com a vista ofuscada. Pares de qubits emaranhados remotamente. Computação quântica. Baseado em medições e teletransporte quântico de portas. Já foi observado que de duas ao invés de uma das informações, da partícula original consegue passar para outra. Então, você tem em espinhos opostos, independente da matéria, da energia, da distância e do meio, você consegue comunicar um ao outro. Tá? Isso é o princípio do entrelaçamento quântico, de uma maneira geral. Eu agora vou colocar a minha colocação como estudo físico há muitos anos, by Levi. Minha colocação é que existe a matéria e a antimatéria, você não consegue dissociar. É um sistema, de certa forma, muito similar, porque você tem o macrocosmo e o microcosmo. Você tem a teoria geral e especial da relatividade. Você tem a mecânica quântica, a mecânica diária que nós temos, tá? Assim como você tem a matéria e a antimatéria, você não consegue dissociar os elétrons de spin opostos. Essa é a minha observação analógica. Você não consegue separar. E, para terminar, o nosso espaço, a palavra infinito é muito grande, de acordo com meus cálculos de física, mas é um muito grande infinito. Então, o espaço para fora, ele é muito grande, mas finito. E para dentro, ele é, pelo paradoxo do limite, um finito infinito. Então você tem um infinito finito e para dentro um finito infinito. Tá? Eu vou terminar com essa explicação. Quando você tem dentro do spin um orbital com dois elétrons, tá? E eles têm campos contrários, ocorre uma atração. O oposto é o spin oposto. Então, por mais distante que estejam esses elétrons, pode estar até entre duas galáxias, Andrômeda e a Via Láctea, que fatalmente vai comer, porque a Via Láctea é uma galáxia que vai consumindo as outras Via Lácteas, até aparecer uma muito maior que consuma ela. Existe uma forma de se comunicar através da físico-química, independente da massa, da energia e da distância, através de spin opostos. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio pela fé, não a nível dessas teologias que eles passam por aí não, porque é a adventista que tem razão, é a batista que tem razão, é a outra que tem razão, é a outra que tem razão, você está errado. Na verdade ninguém sabe nada.
Quem sabe tudo é Deus, no qual eu creio. E respeita as outras religiões e os agnósticos. E não estou falando de religião, futebol e política, porque temos sempre um versículo que contraria o outro. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço. Então, nós temos isso que se chama, nós vamos ter brevemente o computador quântico e a comunicação entre galáxias e o teletransporte quântico. Isso já está em desenvolvimento em algumas universidades no Brasil e lá fora e está encaminhando para o futuro das comunicações. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço.